agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini, que está em São Sebastião, que é a cidade mais afetada com as fortes chuvas deste final de semana. Boa tarde, Beatriz. Quais as atualizações desta tragédia de carnaval? Boa tarde, Pavinato, para você, para todos que nos ouvem e nos assistem. Olha, eu falo exatamente agora, bem da região central aqui de São Sebastião, em frente ao Teatro Municipal. Não tem nem 20 minutos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixaram aqui ao local depois de falar com a imprensa. Eles participaram de uma reunião sobre a situação aqui de São Sebastião e do litoral norte em geral, e Lula sobrevoou também as áreas atingidas por volta das 11 horas da manhã. Essa coletiva de imprensa, ela não trouxe novos dados, né? Eles não atualizaram os dados da situação aqui de São Sebastião ou das outras regiões. Mas o presidente da República falou que fez questão de estar aqui na presença de vários ministros e secretários, mais de 10 pessoas vieram com ele até aqui a cidade, e Lula disse que isso é importante porque mostra uma proximidade, demonstra o fim da eleição e uma proximidade dos poderes federal, estadual e municipal para reconstruir aqui a cidade e melhorar, tentar de alguma forma melhorar essa situação. Nós separamos um trecho. Vamos ouvir. Mostrar para vocês uma cena que há muito tempo você não viu no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. Lula pediu ainda orações para que não volte a chover, para que eles possam começar a reconstruir a cidade, e pediu ao prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, auxílio para que as casas dos habitantes que ficaram desalojados e desabrigados sejam construídos em locais seguros, né? Em locais que não são de risco para a população. O governador Tarcísio de Freitas também falou um pouco, detalhou a ação aqui no estado, né, em São Sebastião mais especificamente, e disse que não há previsão para a rodovia Rio Santos voltar a operar normalmente. Ele disse que são mais de 10 pontos de interdição e que não dá para mensurar o tamanho do estrago. Ele disse que imaginam, inclusive, que partes da rodovia foram levadas juntos no desabamento e nos deslizamentos. Só para a gente atualizar, neste momento nós temos 36 óbitos registrados. 35 são aqui em São Sebastião, principalmente na Barra do Saí, o local mais atingido, em que 50 casas vieram abaixo. O outro óbito foi registrado em Ubatuba e é de uma criança de 7 anos que acabou sendo levada em um deslizamento de terra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 40 pessoas ainda estão desaparecidas. Ainda há muita dificuldade de procurar por essas pessoas, isso porque os caminhos por terra ainda são difíceis e o governo não consegue ainda colocar um maquinário trabalhando nessa busca. A gente vai seguir aqui, né, procurando mais informações e trazendo aqui para vocês. Agora, Tarcísio visita uma escola para onde estão indo as mais de 1.000 pessoas desabrigadas e desalojadas aqui de São Sebastião. Pavinato. Beatriz, muito obrigado. Não hesite em voltar conosco, caso tenha novidades daí. E ficam aqui também os nossos votos de conforto e os nossos sentimentos às famílias afetadas por essa tragédia. Muito obrigado. Bom, nós acabamos de ver aí o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu vou colocar aqui para a nossa mesa. Hoje nós estamos
com Ricardo Valadão, Deise Ciocari, estamos também com Nelson Kobayashi e meu querido amigo Alexandre Bissoli. Nós acabamos de ver aí um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproveitou mais este momento de tragédia para capitalizar politicamente, para fazer propaganda de si próprio e, o que é pior, para desinformar, para mentir. Antes de trazer para a mesa, eu gostaria de lembrar 3 questões. Em 2015, o Brasil ele teve a tragédia em Mariana. O governo federal que devia regular e devia fiscalizar atividades que tinham a ver com aquela tragédia de 2015 nada fez. Tanto que em 2019 aconteceu uma tragédia similar em Brumadinho, uma tragédia sem comparação, e vale lembrar, naquela tragédia, contrariamente a que o presidente Lula afirma nesse seu discurso, nós vimos o presidente da República, foi o primeiro ano de exercício do mandato de Jair Bolsonaro, governador e prefeitos unidos para resolver aquele problema e para localizar e resgatar vítimas. O ex-presidente Jair Bolsonaro contou até com a ajuda de uma brigada israelense especializada que tinha tecnologias que o Brasil ainda nem sonha ter. E vale lembrar que nós estamos falando da morte de 36 brasileiros, inclusive crianças. E parece, eu posso estar enganado, Deise, mas parece que ele está repetindo um palanque de comício tal qual ele fez no velório da sua própria ex-mulher, da sua própria esposa na época, a dona Marisa Letícia. Deise. Ouvindo esse discurso dele, boa tarde a todos, foi exatamente isso que me lembrou. Assim, o Lula tem como característica não desperdiçar nenhum momento público dele, né? Não importa qual lugar ou qual a tristeza que isso envolva, é uma característica dele, uma característica de líderes populistas, se absorverem de todos os momentos que estão disponíveis, né? E agora não foi diferente. Em meio a uma tragédia, ele não perde essa oportunidade. Eu sempre lembro de uma frase do Nietzsche que ele diz: quando tu olha para o abismo olha de volta para ti, né? Parece que o Lula não consegue deixar de olhar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso é uma constante, ele vai repetindo o tempo todo. Infelizmente, no meio de uma das maiores tragédias que a gente tem visto nos últimos anos, ele não perde tempo e faz discurso, faz palanque político, faz comício de novo, né? Agora, nós temos, né, Nelson, a Procuradoria da Democracia, que ele criou dentro da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que serve, entre outras coisas, para ir atrás daqueles que plantam desinformação. Nós temos aí mais uma desinformação na sequência de desinformações. Aliás, cabe também aqui uma anotação, né? Enquanto o ex-presidente buscou ajuda internacional numa tragédia como essa, o Lula está dizendo que vai fazer, vai falar, vai reunir. As pessoas precisam de ação e não discurso. Pois é, né? Primeiro, boa tarde, Pavinato, Ricardo, Deise, Alexandre, toda a nossa audiência. E mais uma oportunidade que o presidente tem, diante de luzes, microfones, holofotes, imprensa reunida, ele faz um discurso de cunho político. É claro que no teor, na finalidade de dizer que há uma união e uma vontade de união dos entes da federação, seja do município, do estado, do governo federal, em prol da satisfação das necessidades mais urgentes que essa população tem, há um acerto. É claro que isso é o que se espera e não deveria ser sequer fruto de um discurso, porque é o que é a obrigação, na verdade, é o natural, é o ordinário, é o que está na pauta do governo, fazer bem para a população diante de emergências como essa. Mas quando ele traz isso por discurso, ele quer fazer mesmo uma capitalização política desses fatos e de fatos, né, caóticos, fatos tristes. Nós estamos falando sobre mortes de mais de 30 pessoas, como já foi noticiado, de famílias inteiras que se perderam diante dessa catástrofe natural, que diferentemente, por exemplo, do caso de Brumadinho, de Mariana,
cotidiana, né? Aqui a gente tem uma força da natureza, inclusive de forma imprevisível, porque as previsões que foram trazidas aí nas últimas semanas, claro, diziam sobre chuva, mas não nesta quantidade. A gente tem também a força natural imperando a respeito destes fatos que ocasionaram essa tragédia. O presidente Lula, ele poderia agora, diante de uma reunião com o governador e prefeito, traçar estratégias, não de discurso, mas estratégias fáticas, pontuais, objetivas de como esses entes participarão da reconstrução da cidade e, antes disso mesmo, de atender a necessidade básica de localização a corpos que não foram localizados, a vítimas que talvez também não foram localizadas ainda e que tenham condições de serem encontradas com vida e de serem socorridas, né? O governo do estado de São Paulo tem uma missão até mais importante nisso, porque é do governo do estado a força mais própria para esse tipo de ação, que é a força do Corpo de Bombeiros. Aliás, o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo é um dos melhores grupamentos de bombeiros de todo o mundo. Nós temos no Corpo de Bombeiros de São Paulo equipes especializadas, treinadas na ESB, né, que é a Escola Superior de Bombeiros de Franco da Rocha, para ações exatamente como essas, pessoas que estão treinadas para busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Uma espécie de treinamento da macroespecialidade de salvamento do Corpo de Bombeiros. Você tocou num ponto interessante, sim, tá? Que me ocorreu agora. Você falou da tragédia natural de chuva. Sim. Né? Da Brumadinho, Mariana, a gente tinha uma tragédia anunciada. Aí são acts of God, atos de Deus, né? A gente não pode prever uma chuva como essa. Mas tem um detalhe, senhores. Ricardo Valadão, Bissoli, você que está aí de casa, as áreas mais afetadas foram as áreas de comunidade. O que isso quer dizer? São áreas com habitações irregulares. São pessoas que não foram contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, cuja maioria das obras que começaram no governo Lula só foram terminadas no governo passado, e que essas pessoas elas vivem em áreas de risco por falta de cumprimento de promessas de políticos populistas num país com déficit de moradia como o Brasil, que tem 50 milhões de déficit de moradia, certo? E a gente vê, Ricardo, o palácio onde ele mora, o presidente mora, ter sido reformado a toque de caixa em velocidade excepcional, e as moradias ainda demoram a sair do papel. E essas pessoas que moram em áreas de risco, fatidicamente, né? Apesar de serem imprevisíveis os temporais, é previsível que quando haja um temporal dessa magnitude, elas percam as suas vidas, correto? Correto, Pavinato. Boa tarde a todos, boa tarde ao povo que está em casa, a solidariedade inteira nossa aqui para as famílias, não só do litoral, mas todas as cidades brasileiras que sofrem nesse período de chuva. Exatamente como você falou, essa defasagem de moradias também inclui a defasagem de saneamento básico, porque se nesses locais tivessem o saneamento, tivesse infraestrutura debaixo da terra, não teria ocorrido tão drasticamente como ocorreu. 600 milímetros de chuva, o dobro do que se esperava no mês em menos de 24 horas. A natureza, ela é forte, como falou o Nelson, mas a força nossa também como governo deveria ser de modificar essa realidade das moradias. E aí, Bissoli? Vai ser assim durante 4 anos? Tudo vai ser culpa do ex-presidente? Tudo vai ser o Bolsonaro? Se vier outra pandemia, vai ser culpa do Bolsonaro. Se chover forte em outro lugar, vai ser culpa do Bolsonaro. Se Minas Gerais encher de novo com um estouro de barragem, vai ser culpa do Bolsonaro. Como é que vai ser o Brasil em 4 anos? Tudo vai ser culpa do Bolsonaro. Nós vamos ter um governo que vai ficar olhando para o retrovisor e só se queixando, lambendo feridas que sequer são deles? Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde aos colegas aqui da mesa, à nossa audiência, e minha solidariedade a todos que passam por essa situação no litoral norte de São Paulo, São Sebastião mais afetado, mas alguns outros municípios também. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente ficar politizando momentos sérios como esse. O
presidente vai ao microfone na sua primeira oportunidade de se manifestar sobre os acontecimentos gravíssimos, com as pessoas ainda sentindo a dor da perda ou sequer de ter achado aquele ente que está desaparecido e ainda não foi encontrado, não sabe se está com vida, se não está. E poderia trazer ali atitudes concretas do governo federal, o que o presidente está fazendo ali, o que ele está trazendo enquanto presidente para ajudar a resolver o problema imediato, que é identificar as pessoas que ainda podem estar vivas, colaborar nessas buscas, o que o governo federal tem para somar com isso? E não, vai lá falar o óbvio. Sabe aquela história, quando a gente precisa reforçar muito alguma coisa, sublinhar demais, é porque aquilo não é natural. Se o presidente está ao lado do prefeito, Felipe, manda um abraço, meu colega, amigo, Reinaldinho, vice-prefeito que está trabalhando muito, secretário de saúde, meu colega, também tem falado com ele desde que tudo isso começou. O governador Tarcísio lá prestando solidariedade, todas as autoridades estão envolvidas, fazendo sua função. E o que importa? Que cada uma delas diga, enquanto autoridade, o que pode trazer para colaborar no que está acontecendo. Aí ele vem, fica ressaltando todo mundo falar junto, que é óbvio, está todo mundo vendo, enxergando ali, e vai cobrar o prefeito de fazer as casas num lugar mais seguro. Senhor presidente, primeiro, vai ser feito casa com que dinheiro, com que programa? Se é do governo federal, para dar o exemplo, porque se vai cobrar, no mínimo ofereça essas casas, esses programas habitacionais. É o senhor que escolhe qual é o critério. Aonde vai ser a área, de que forma vai ser feito. Então o senhor escolhe o critério. Aliás, resgatar programa antigo com critério antigo é mostrar que não percebeu que tinha erro o programa já resgatado, longe do centro, com problema de transporte. São Sebastião tem uma particularidade da sua geografia. É uma das costas de maior tamanho dos municípios do país. Notadamente, por ser um lugar de destino de pessoas que têm bastante poder aquisitivo, as áreas mais seguras acabam sendo compradas para casas e condomínios de luxo. E a população fica na beira do morro. E não é porque o prefeito quer que seja assim, é porque às vezes a prefeitura não tem dinheiro para fazer nada. Por que o governo federal, quando relança um programa social como Minha Casa Minha Vida, não prioriza, por exemplo, além de pessoas com baixa renda, pessoas em situação de risco? Ou o governo federal não tem responsabilidade nos critérios dos programas sociais que escolhe fazer? Então o senhor aproveita essa tragédia, olhe bem nos olhos das pessoas que estão sofrendo aí em São Sebastião e pense muito bem nos seus programas sociais, se o senhor quer atingir esse tipo de situação ou se o senhor quer ficar fazendo campanha política antecipada. Tanto é ele que faz isso que o Minha Casa Minha Vida deu uma paradinha porque agora ele quer casa com varanda. Como se a varanda fosse a prioridade para quem está na beira do morro. Não é o objetivo dele fazer isso. E mais, o objetivo dele é desconstruir a imagem do Bolsonaro, é isso que está claro. E aí uma outra coisa grave que afetou essas chuvas lá, que é a BR-101, BR, Rodovia Federal, antes que jogue a responsabilidade para alguém. A BR-101, que é conhecida popularmente por Rio Santos, mas ela não liga só a Rio Santos. Ela começa no município de Touros, lá no Rio Grande do Norte, é uma translitorânea que vai terminar no Rio Grande do Sul, no município São José do Norte, acho que é no Rio Grande do Sul. Então, senhor presidente, o trecho de maior volume, que é entre o estado de São Paulo e do Rio, por isso popularmente conhecida como Rio Santos, não tem uma intervenção ali há anos. Então, me parece que é hora de olhar também para essa rodovia com todos os seus problemas históricos e o governo federal anunciar um pacote de medidas, programas habitacionais para essas residências e programa para a recuperação dessa estrada com a devida aplicação do que tem de mais moderno em matéria de drenagem e tudo mais. Sensacional. Está na mão do presidente, né? Ele podia aproveitar isso e rever o critério do Minha Casa Minha Vida. Reviu? Não. Então, uma das maiores críticas, pegando a linha do que tu estava falando aqui, olha, mas uma das maiores críticas de estudos científicos em relação à Minha Casa Minha Vida é justamente isso, colocam as casas e as moradias em locais periféricos, jogam as pessoas lá e não tem saneamento, não tem infraestrutura e aí a gente vê isso sendo recorrente. Outra coisa que precisa ser analisada, que a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, é em relação ao Código Florestal. Muitas dessas enchentes e desmoronamento de morros se deve também ao Código Florestal e é uma discussão que ela não é atualizada. Agora, essa coisa do Minha Casa Minha Vida, inclusive quando começou em 2009, tem estudos de 2013 que identificam que a população para a qual se destinava o Minha Casa Minha Vida não teve acesso aos imóveis. Então, foi uma classe com um poder aquisitivo um pouquinho maior da que era destinada efetivamente Minha Casa Minha Vida, mesmo assim em regiões periféricas, sem nenhum tipo de saneamento. Aí isso vai acontecer enquanto essa política não mudar. Vou dar casa para as pessoas, mas só vou jogar elas lá dentro e não vou fazer mais nada por elas.